Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Querido, nós estamos, como eu falei, estudando sobre a cultura do avivamento, né? Demos uma pausa domingo passado para o culto de Páscoa e hoje eu quero retornar falando um pouquinho mais sobre esse tema para que nós possamos crescer e aprender que existe uma cultura, né? E nós falamos isso na primeira mensagem, que esse mundo, ele respira e ele vive numa cultura, né? E muitas pessoas, muitos crentes, muitos servos de Deus, eles têm sido engolidos pela cultura do mundo. E coisas que no passado, para muitos cristãos, eram tidas como pecado, como coisas que abominavam, hoje as pessoas tratam como coisas normais, porque a cultura desse mundo está engolindo as pessoas. Nós iniciamos então essa série, né? E nós chegamos a falar semana retrasada que não tem como estudar sobre avivamento sem querer experimentar a presença, o mais de Deus. O próprio salmista, no Salmo 34, verso 8, ele diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom. Vamos juntos? Provem e vejam. O Salmo 42 também, o verso 1 e 2 diz assim, vamos ler juntos? Assim como o servo brama, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei? Amém? Eu pensei que estava pequenininho, mas a letra tá boa, né? Como nós falamos na última mensagem, muitos estão com as suas almas sedentas, morrendo pela ausência de Deus, mas elas não percebem isso. Por fora está tudo bonitinho, está tudo dentro dos conformes, mas a alma está gemendo, está morrendo com saudade de Deus, porque nós fomos criados por Deus para adorar a Deus, para se relacionar com Ele. Eu lembro uma vez, uma pessoa falou assim: pastor, se Deus nos criou, aliás foi um pastor que falou isso no seminário que a gente estava, se Deus nos criou para se relacionar com Ele, por que existe tantas outras religiões no mundo? E ele contou uma história que eu estou careca, não estou careca ainda, né? Mas a gente repete tanto. E ele vai contar uma história do menino que ficava olhando no fundo da casa dele, que era um matagal, um formigueiro, e aquele formigueiro, as formigas todos os dias elas iam e voltavam, né, cada um carregando a sua folhinha, as suas coisas, e entravam para aquele formigueiro. Mas um dia, uma tarde que ele estava olhando, veio um porco do mato e bum, socou, deu um tapa ali naquele, bateu, chocou com aquele formigueiro, e as formigas ficaram todas desnorteadas, e ele ficou observando o que elas iriam fazer. Passando os dias, cada formiga foi construindo o seu próprio formigueiro. Um grupo de formigas foram construindo, e aí surgiram vários outros formigueiros. E aquele homem explicou, falando sobre essa ilustração, que foi assim quando o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, separou o homem de Deus, e agora o homem tenta de todas as formas voltar para Deus. E ele vai construindo métodos para que o coração dele volte para Deus. Vão construindo religiões, vão construindo totem, vão construindo imagens, vão construindo tantas coisas para dizer: aqui a gente tem um caminho. E aí um monte de formiguinha vai lá. Aqui nós temos o caminho. Aí um monte de formiguinha vai lá. E aí fica um monte de gente dizendo: não, todas as religiões, né? Como é que fala? Todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Mas Jesus veio e disse: eu sou o formigão veio e disse: eu sou a verdade e a vida. Ou seja, não existe um outro caminho, não existe religião.
existe o caminho, a verdade e a vida. Então as pessoas estão morrendo porque elas estão buscando em caminhos errados, estão buscando no formigueiro errado, estão buscando os lugares errados, quando a fonte da vida é Jesus, a fonte de toda a sabedoria de Deus é Jesus, como nós cantamos aqui. Deus tem um convite para essa igreja, tem um convite para você que está aqui hoje à noite nos visitando, está tirando férias aqui, está passeando. Deus tem um convite para você, irmão. Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É de todo o coração que nós encontramos a Ele, é quando nós vamos com o coração quebrantado e contrito. Avivamento é a ressurreição espiritual de uma pessoa, de uma congregação, de uma região ou de uma nação que perde o seu primeiro amor, esfriou em relação à paixão e ao propósito que arde no coração de Deus. Avivamento é quando a pessoa ressurge de novo, aquela paixão, aquele amor. Por isso que a Bíblia diz, aliás, Jesus disse isso em Apocalipse para uma igreja: uma coisa eu tenho contra você, você perdeu o primeiro amor, a primeira paixão. Avivamento é a restauração do poder de Deus na nossa vida. Irmãos, quantas pessoas já experimentaram, já tiveram um encontro com Deus, mas hoje vivem de migalhas, sabe, não sente mais a presença de Deus, sabe, não acredita mais no poder da oração. E hoje eu gostaria de ver com vocês o tema: o Espírito Santo, o avivamento e a oração. Vamos dizer isso juntos? O Espírito Santo, o avivamento. Para o pessoal lá de trás agora, vamos juntos? O Espírito Santo. Nesse início de mensagem eu gostaria de declarar com vocês algo básico em relação ao cristianismo. No cristianismo, irmão, sendo cristão é necessário, pode passar, acho que está essa frase aí. Sendo cristãos, necessitamos da pessoa do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Sendo cristãos, necessitamos. Como cristãos, irmãos, nós necessitamos demais do Espírito Santo, do seu poder sobre nós. Ele é o selo, é o penhor, é aquele que nos vai conectar, né, vai nos manter unidos com o nosso Senhor e Salvador. Efésios capítulo 1, verso 13 e o verso 14 diz assim, vamos ler juntos. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele, daquele, amém? Então ele não só nos salvou, não foi só a salvação que ele nos deu, meus irmãos, ele também enviou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma garantia, está aí o texto dizendo, ele é um selo. Talvez muitos não tenham ideia do que significa isso. O Espírito Santo é o selo de Deus, isso significa que nós pertencemos a Ele, é a garantia de que Ele fará o que prometeu. Se Ele falou, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, se Ele falou que um dia vai voltar, o Espírito Santo é o selo que nos garante isso. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo têm essa convicção de que as provações desse mundo presente não podem nos separar do amor de Deus. Quem que traz essa convicção? O Espírito Santo de Deus. Ele é a antecipação, ele é o depósito, ele é a assinatura, é a validade de um contrato. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que ele vai garantir a vocês que eu vou voltar. Ele é garantia que quando vocês partirem desse mundo, vocês estarão comigo. A sua presença em nossa vida vai ratificar que temos uma fé genuína e provar, irmãos, que nós,
aqueles que receberam o Espírito Santo são filhos de Deus. Amém? Tem filho de Deus aí? Então, assim como o Espírito Santo chama pessoas a Jesus, ele também insere essas pessoas na comunidade de fé. Isso significa que sem a presença do Espírito Santo, John, não existe igreja. Não existe igreja, porque sem o Espírito Santo, aqui nós seríamos só um ajuntamento de pessoas, e ajuntamento de pessoas, o condomínio tem reunião. Eu não tenho reunião para resolver as coisas. Nós seríamos um clube. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há ação poderosa no meio da igreja. O Espírito Santo sustenta a igreja, ele direciona a igreja. O Espírito Santo nos incomoda a buscar mais de Deus com intensidade, a viver uma vida com fervor e não uma vida morna, não uma vida sem paixão. Mas o Espírito Santo nos provoca, irmão, para viver o primeiro amor todos os dias, todos os dias. Amém, gente? A verdade bíblica é que toda a vida cristã só é vivida no poder do Espírito Santo. Todo crente tem um presente quando ele se converte. Sabe qual é? O selo do Espírito Santo de Deus. Olha o que a Bíblia explica, e preste atenção, eu quero bem didático com vocês, para a gente aprender nessa noite, amém? Amém, gente? Ah, vocês estão... comeram muito chocolate, talvez, não sei. Peixe não, né, gente? Teve crente fazendo churrasco, né? Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 a 15. Presta atenção. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Nós, porém, quem? Nós, crentes. Amém? Nós, porém, não respiramos a cultura desse mundo. Qual o espírito que age nesse mundo, irmãos? Prostituição, engano, mentira, abandono, tanta coisa. O Paulo está escrevendo: não recebemos o espírito desse mundo, mas o espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. O quê? Aqui, irmãos, Paulo está abordando exatamente o que nós falamos sobre a cultura do mundo e a cultura de Deus. Há um espírito que age nesse mundo, influenciando muitas pessoas, inclusive cristãos. Eles aceitam a cultura desse mundo e tudo se torna normal. Tudo se torna, irmão, pecado não é normal. Pecado não é normal. Ah, não, mas não tem nada a ver, irmão. Pecado é pecado. Uma coisa é o pecado, uma coisa é a gente tratar o pecado, outra coisa é a gente amar o pecador. Amém? Mas pecado é pecado. A cultura desse mundo quer normalizar coisas que são pecados. Por isso que Paulo diz em Romanos 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme com esse mundo, mas transforme a mente de vocês. Se nós nos conformarmos com esse mundo, irmãos, nós não viveremos mais. Lá na China, existem duas igrejas. Existe a igreja do governo e existe a igreja da caverna, a igreja perseguida. A igreja do governo pode tudo e só pode pregar aquilo que o governo diz que pode pregar. É uma igreja que a Bíblia chama em Apocalipse de prostituta. Uma igreja que se prostituiu com o mundo. Já existe lá na China e no Brasil também. Outras igrejas estão adulterando aquilo que Jesus escreveu e vivendo uma vida normalizando aquilo que Deus chama de pecado. O verso 13, o texto continua, Paulo está dizendo ainda: delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas presta atenção, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Está fazendo sentido, irmão? Não tem sentido verdades espirituais para quem não é espiritual.
O que Paulo está dizendo, não adianta você ficar falando para a pessoa que não é espiritual, que ela não entende nada. O verso 14 diz: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são... Como essa turma pode andar no sol? Eu não vou andar no sol, para quê? Eu posso orar da minha casa? Eu vou andar do sol, para quê? Qual o sentido de andar no sol? Qual o sentido de fazer jejum? Isso é loucura. Já ouviu pessoa falando assim? Para que ficar, buscando mais Deus? Para que falar alto? Para que você falar alto, irmã Raquel? Deus não é surdo. As coisas espirituais, para quem não é espiritual, Paulo está dizendo, não é eu. Paulo está dizendo, não é eu. É isso? É o quê? Então, loucura. Tem louco aí? Tem louco? Tem louco. Esses caras são loucos. Subir um monte, louco. Orar 40 dias, louco. E aí ele continua, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, elas estão discernidas espiritualmente. Verso 15 diz: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Amém? Quantos entenderam aqui? O Paulo já pregou para a gente. Amém? Já pregou. Quem é espiritual, e está dizendo aqui, quem é espiritual, irmão, vai andar no Espírito. E quem não entende as coisas espirituais vai achar tudo. É por isso que tem gente falando, para que orar tanto? Para que ir na igreja tantas vezes? Para que ir na igreja de manhã? Eu já vou à noite. Para que eu vou de manhã? Por que eu tenho que... E olha que nós só temos um culto no meio de semana, né? Aliás, 2 cultos, né? Não temos culto no meio de semana, só as células. Para que fazer jejum? Por que eu tenho que orar tal hora, 6 horas da manhã no prédio, porque eu posso orar em casa? É por isso que tem gente que faz tantas perguntas. Por que tem gente que acha que tudo é normal? Porque o mundo, você abre o YouTube, você vai achar pastores para te ensinar tudo o que você quer ouvir. Paulo disse a Timóteo, virão dias que eles vão ter coceira no ouvido de ouvir a verdade. E vão procurar mestres para si, que ensine aquilo que eles querem ouvir. Esse tempo chegou, irmão. Eu procuro lá, eu sigo aquele cara que só fala o que eu quero ouvir. Se ele só fala de ser próspero, opa, esse cara tem a revelação que fala ao meu espírito. Irmão, a Bíblia não foi escrita para nos dar conforto espiritual. Ela foi escrita para mudar a nossa vida. Então, você lê a palavra vem, muda, transforma a sua vida, busque mais de mim. A palavra foi escrita para nos transformar, irmãos. O verso 14 de novo, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Deu para entender, irmão? Então, sem o Espírito, as pessoas nunca entenderão as delícias de buscar mais da presença de Deus, das delícias de passar um tempo na devocional, as delícias de buscar ser mais cheios do Espírito Santo. Eu lembro quando nós fizemos uma viagem para a Bolívia, e nós ficávamos o dia inteiro, fomos em presídios, fomos em lugares assim, que eu acho que a maioria das pessoas normais não iriam. E depois a gente chegava em casa, né? Chegava lá na base onde a gente estava, tinha uma mesa assim grande, uma mesa grande que era um abrigo de idosos, então tinha uma mesa de refeitório grande, e nós ficávamos ali contando tudo o que aconteceu, revendo tudo que a gente fez durante o dia, e quando a gente olhava a hora, era 2 horas da manhã, e a gente está contando as coisas de Deus aqui, a gente nem reparou. A hora passou, um virava para o outro, você está com sono? Eu falei, não, então vamos continuar.
falando das delícias, irmãos, do reino de Deus. Quando você é apaixonado por uma coisa, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você para conversar com alguém que só fala de time de futebol, só fala do trabalho dele, só fala, o coração dele está cheio daquilo. Não tem problema você falar nisso, mas fale das delícias do Senhor também, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Sabe, quando a gente está cheio de Deus, sabe, vaza para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas conseguem ver, nossa, tem alguma coisa diferente. Consequentemente, as pessoas que não têm o Espírito, como é que elas andam? Fadigadas, cansadas. Elas são, como Jesus disse em Mateus 9, como desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mas sabe, o convite de Deus para nós, o convite de Jesus para nós é experimentar dele. Olha o que ele diz, Mateus 11, verso 28 e 30. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para experimentar, irmãos, as coisas espirituais, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, pois sem Ele, tudo que é espiritual fica sem sentido. Para aqueles que não têm fome, sede, sabe, eles estão andando assim, não entendem nada. Olha o que Paulo diz ainda em Romanos capítulo 8, verso 5 a 8, diz: quem vive segundo a carne, e aqui eu não estou falando de carne, pecado, prostituição, só não. Aqueles que andam segundo a cultura desse mundo, desejando esse mundo, enraizados demais nesse mundo, têm a mente voltada para o que é o quê? A carne deseja. Se você vive para a carne, você vai voltar todos os desejos para a carne. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o quê? Para que o Espírito deseja. O que o Espírito deseja na sua vida? Que você se achegue mais a Deus. O que o Espírito deseja de você? Que você seja puro, que você busque a Deus em espírito e em verdade. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito traz vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete às leis de Deus, não pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por que não pode? Porque não tem fé. Quem é dominado da carne só vê o que está de frente para ele. Eu já ouvi uma pessoa, pastor, Deus bom é o Deus do meu bolso. Eu já ouvi a pessoa falando para mim aqui no Areal. E aí, pastor, o Deus bom é esse aqui, ó, bolso cheio, mamon. Deus de muitas pessoas está nessa terra, irmãos. Para muitas pessoas, a carne domina e ela não consegue agradar a Deus. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, diz que é necessário o selo é o Espírito Santo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Alguns vão dizer que foram batizados. A palavra que você quiser ouvir ou falar, pode falar, mas você pode ser selado, pode ser mergulhado nele. E esse selo, irmãos, que o Espírito Santo coloca em você, muda completamente a sua vida. Verso 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém, queridos? O grande problema é que
para muitas pessoas esse selo ainda não veio. Romanos 8:9, verso B diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é triste, irmão, porque tem muita gente que acha que pertence a Cristo, mas age de forma mundana. Tem muita gente que acha que pertence a Cristo, mas continua com os pensamentos mundanos. E eu estou falando pensamento de pecado, estou falando só disso não, irmão. Estou falando de coisas materiais que consomem de tal forma que roubam a fé. Então, em última análise, o avivamento não é um programa, não é uma doutrina, é algo, irmãos, que nós precisamos buscar experimentar todos os dias. Não é algo que uma pessoa inventa, não é algo para as pessoas se questionarem, mas o avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual para os nossos dias. Isso acontece quando nós decidimos, irmãos, quando nós decidimos experimentar. Você lembra que Jesus realizou muitos milagres, às vezes falando, mas teve um cego e ele cuspiu no chão, fez uma lama e botou nos olhos do cego. E não só isso, ele falou para o cego: vai, cego, vai e se lava-se lá no tanque. Irmão, se fosse nos nossos dias, com tantas pessoas que criticam, que questionam tudo, e falar assim: tá doido? O cara cospe no chão, bota lama nos meus olhos. O que ia acontecer com esse cego nesses dias? Ele ia experimentar o milagre? Sim ou não, gente? Não. Porque ele poderia falar assim: não, já não tem lama aqui nos meus olhos, deixa eu limpar aqui mesmo. Não. E quando ele foi obediente, levando mesmo aquela lama nos olhos, e quando ele se lava, o que acontece? Para experimentar o Espírito Santo, irmãos, é mais do que uma crença, é mais do que saber, é mais do que a gente estudar, mas é ter a convicção que Ele, que é o agente do avivamento, está passeando no nosso meio aqui. É ter a convicção que Jesus está no nosso meio e Ele prova o seu amor por nós. E nessa noite, irmãos, não pode ser diferente. Eu não tenho dúvida que o Senhor quer manifestar poderosamente o seu poder aqui entre nós. Onde estão aqueles que desejam mais de Deus? Aqueles que são desesperadamente, que não se contentam em ficar no raso ali, tá bom. Jesus está falando, né? Lembra quando Jesus fez um milagre? Pedro, leve o barco para as águas mais fundas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer te levar para os lugares mais fundos. No raso, você até pega alguns peixinhos. Nós estávamos ali na lagoa, o filho da Meire estava lá correndo, vendo os peixinhos. Eu falei, pensei que ele ia entrar na água para pegar ele. Aí eu fui olhar, cheio de peixinho, mas tudo pequenininho. Você pega aquele peixe ali, só os pescadores daqui o Val talvez pegaria esses peixinhos pequenos, né, meu? Tô brincando. Mas você quer pegar peixe grande? Vai para o fundo. Você quer experimentar milagres? Vai para o fundo, irmão. Você quer experimentar mais de Deus? Tem que ir para o fundo, tem que buscar mais. Não é só o intelecto, irmão. Sabe, o intelecto de muitas pessoas tem bloqueado a fé. A fé. Eu lembro, eu já falei isso aqui, um monte de gente experimentando uma noite aqui, e eu estava orando, eu tinha que abrir os olhos para poder não pisar na pessoa, e tinha uma pessoa assim, eu até falei assim: Senhor, nossa, olha o Espírito Santo, pega ele também. Mas o cara estava tão frio que não pega. Porque a fé, irmãos, sem fé
é impossível agradar a Deus. Não tem como. Então, queridos, não se trata de certeza intelectual. Eu tenho certeza que Deus está na minha vida. Tem muita gente que fala isso. Tenho certeza que Deus está na minha vida. Com certeza, Ele é um Deus de amor, de misericórdia. Mas da certeza para experimentar, para comprovar, para ser levado às águas mais profundas, para ver a manifestação da graça, é preciso ir um pouquinho mais além do que o intelecto. Tem muita gente inteligente, tem muita gente que começa a estudar tanto, que até fica doido. Onde estão aqueles que querem um pouco mais de Deus nessa noite, irmãos? Independente de saber, de você já saber do intelecto, sabe? Deus quer te levar a experimentar mais um pouco. Mais um pouco. Então, se você está aí, eu gostaria que você viesse aqui à frente, nós vamos orar. Levante no seu lugar, nós vamos buscar mais de Deus nessa noite. Sabe, eu ia passar um vídeo sobre os moravianos, semana que vem eu vou passar. Os moravianos experimentaram um avivamento que durou 100 anos. Você imaginou? 100 anos. Vocês não vão embora não? 100 anos uma reunião de oração. 100 anos. Como eu queria estar lá. Você deseja mais um pouco de Deus? Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Sabe, deixa o Senhor te conduzir até aquele tanque nessa noite para você experimentar. Tem um tanque aqui espiritual para que você possa se lavar e ver, para que você veja, para que saia essas vendas dos teus olhos, você volte a viver o primeiro amor, a experimentar mais de Deus. Quantos de nós já experimentamos, irmãos, tornamos, por isso que Jesus falou assim, nós temos que tornar como uma criança. Muitas vezes nós vamos crescendo, vendo e ouvindo tantas coisas que nossa fé vai embora. Ei, hoje é o dia de se apaixonar por Jesus de novo. Espírito Santo, pega a gente aqui mais uma vez. Estamos aqui, Senhor, coração aberto. Mais de Ti. Vem com vento suave sobre nós nessa noite. Vem com poder, Espírito Santo. Tem um povo sedento aqui na lagoa. Tem um povo que não se dobra para a cultura desse mundo. Tem um povo que continua dizendo Maranata. Tem um povo ainda acreditando que o Senhor ressuscitou Lázaro. Tem um povo acreditando aqui, Senhor, que o Senhor não ficou naquele túmulo. O Senhor ressuscitou. Tem um povo acreditando que o Senhor passeia no nosso meio. Jesus, tem um povo acreditando que o Senhor continua o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Tem um povo aqui, Senhor. Tem um povo que clama, que busca, que deseja. Jesus, somos essas crianças, Pai, que não endurece o coração, mas que deseja mais de Ti. Espírito Santo, Maranata, Maranata, Maranata. Vem com o Teu fogo.